Aprenda a fazer falta. Quantas vezes você já ouviu isso? De um guru de relacionamento, de um amigo, talvez até da sua mãe. Quem muito se faz presente, deixa de ser interessante. Suma que a pessoa vem atrás. Parece um conselho barato, um joguinho de manipulação, certo? E se eu te disser que esse joguinho é um dos princípios mais poderosos e fundamentados da psicologia humana e que, usado da forma correta, não tem nada a ver com manipulação, mas sim com autovalorização? Hoje, não vamos falar de dicas, de flerte. Vamos falar da ciência por trás do fazer falta. E o nome disso é a psicologia da escassez. Para entender por que seu cérebro reage assim, precisamos esquecer os relacionamentos por 1 minuto. Vamos falar sobre biscoitos. Em 1975, os pesquisadores Stephen Warshall e Jerry Lee fizeram um experimento clássico. Eles ofereceram biscoitos idênticos aos participantes, em 2 potes de vidro. O pote A tinha 10 biscoitos. O pote B tinha apenas 2. Adivinha qual pote foi classificado como tendo os biscoitos mais valiosos, mais desejáveis e até mais saborosos? O pote com 2. Numa segunda fase do estudo, os pesquisadores tiraram os biscoitos do pote de 10 e os reduziram para 2, bem na frente dos participantes. O resultado? O desejo por aqueles biscoitos disparou. O biscoito não mudou. A receita era a mesma. O que mudou foi a percepção de disponibilidade. O cérebro humano tem um atalho mental, um viés cognitivo perigoso. Ele automaticamente confunde raridade com valor. Se é difícil de conseguir, deve ser bom. Isso é a escassez. É por isso que o ouro vale mais que o alumínio. É por isso que um tênis edição limitada custa 10 vezes mais. E é exatamente por isso que funciona com pessoas. Agora, traga isso de volta para os relacionamentos. Quando você está 100% disponível, respondendo mensagens em 1 segundo, cancelando seus planos para ver a pessoa, você é o pote A. O pote com 10 biscoitos. Você é abundante. Você é confortável. Mas você raramente é valioso ou urgente. Quando você faz falta, você não está jogando. Você está, biologicamente, mudando a sua percepção de valor. Você está se tornando o pote B. O pote com 2 biscoitos. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. E é aqui que 99% das pessoas erram. Existem 2 tipos de escassez, e um deles é um desastre. Existe a escassez falsa. É ficar online e não responder de propósito. É fingir que está ocupado. É postar stories na festa só para provocar. Isso é manipulação. E pior, é transparente. As pessoas sentem o cheiro do jogo. Não funciona a longo prazo e destrói a confiança. E existe a escassez genuína. É quando você está, de fato, ocupado. É quando sua vida é tão interessante, seus hobbies são tão envolventes e seus objetivos são tão grandes que seu tempo e sua atenção são naturalmente um recurso limitado. Quando você tem uma vida própria, você não precisa fazer falta. Você está em falta. Você se torna, organicamente, o pote com 2 biscoitos. E o cérebro da outra pessoa não consegue evitar. Ele te classifica como valioso. Se esse tipo de psicologia prática, que transforma ideias complexas em ferramentas para a sua vida, é o que você busca, já deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal. O que vamos falar agora é a parte mais profunda disso. Até agora, entendemos a escassez. Ela explica o valor, mas ela não explica a urgência. Por que sentimos aquela necessidade visceral de ir atrás de quem se afasta? Por que o sumiço gera ação? Para isso, precisamos de um conceito psicológico ainda mais poderoso. E esse
Sim, é o verdadeiro motor por trás do fazer falta. Chama-se reatância psicológica. Reatância é o termo que psicólogos usam para aquele sentimento de não me diga o que fazer. É o botão de pânico mental que dispara sempre que sentimos que nossa liberdade de escolha está sendo ameaçada. É por isso que você quis apertar o botão vermelho que dizia não aperte. É por isso que adolescentes fazem o oposto do que os pais mandam. É por isso que dietas restritivas falham. No momento em que te dizem você não pode comer chocolate, o chocolate é a única coisa em que você pensa. Seu cérebro odeia ter opções removidas. Agora, o que acontece quando você faz falta para alguém? Especialmente se você estava 100% disponível antes. Você não está apenas se tornando escasso, o biscoito raro. Você está, sutilmente, ameaçando a liberdade da outra pessoa de ter acesso a você quando ela quiser. A pessoa que estava acostumada a ter você no pote A, disponível a qualquer momento, de repente sente a liberdade de falar com você, sendo ameaçada. O cérebro dela dispara o alarme de reatância. A reação instintiva não é "Ah, que bom, a pessoa sumiu". A reação é "Espera aí, eu decido quando eu quero falar com você. Eu decido quando vamos nos ver. Volte aqui". E aqui está a grande revelação. A pessoa não corre atrás de você. Ela corre atrás da liberdade dela, que você, ao se afastar, ameaçou tirar. Ela age para reafirmar o controle, para provar a si mesma que ela pode ter você. Escassez cria valor. Reatância cria ação. Juntas, a escassez e a reatância são a ciência por trás do fazer falta. É o mecanismo puro do cérebro em ação. E nesse ponto, parece que encontramos a fórmula mágica, certo? Um truque de controle mental infalível. É tão tentador. Vamos ser honestos. Quando você se sente ignorado ou sente que está perdendo alguém que é importante para você, a ideia de ter um botão que você pode apertar, um botão que força o outro a te notar, a sentir sua falta, é quase irresistível. Então você tenta. Você ouve o conselho. Você decide fazer falta. Você some. Você para de responder. Você visualiza e não diz nada. Você se força a ficar em silêncio, lutando contra a vontade de mandar aquela mensagem. E o que acontece? Nada. O silêncio só gera mais silêncio. E isso é terrivelmente frustrante, porque você usou sua carta na manga, sua arma secreta, e ela não funcionou. Você não apenas não foi procurado, como agora se sente estúpido por ter tentado o joguinho, porque ela não funcionou para você, se a ciência diz que funciona. Aqui, precisamos ser muito técnicos, mas também muito carinhosos, porque essa é a lição que a maioria de nós, infelizmente, aprende da forma mais dolorosa. Vamos voltar ao experimento. O desejo aumentou por biscoitos. Pense nisso tecnicamente. Biscoitos têm um valor inerente que todo o cérebro reconhece. Eles significam prazer, energia, açúcar. O cérebro já tinha uma etiqueta pré-aprovada neles que dizia: bom. A escassez, tecnicamente, não criou o valor. Ela não fez um gosto ruim ficar bom. Ela pegou o valor que já existia, bom, e o amplificou, transformando-o em desejável e urgente. A escassez é um amplificador, não é um gerador de valor. Agora, o que acontece se o pote B, o pote escasso, tiver pedras ou só poeira? Ninguém vai lutar por pedras, não importa quão raras elas sejam. Você pode ter a única pedra do mundo naquele pote. Ela ainda é uma pedra. Ninguém se importa. E é aqui que o conselho de guru falha miseravelmente. Ele te diz como ficar escasso, mas ele não te diz que você primeiro precisa ser o biscoito. E é aqui que 99% das pessoas erram. Elas tentam aplicar a escassez, quando na percepção da outra pessoa, elas já são vistas como pedras.
E isso é duro de ouvir, eu sei, mas é libertador. Quando você é visto como alguém que drena energia, que só reclama, que não agrega nada de positivo, que é garantido no mau sentido, fazer falta não te torna desejável, te torna um alívio. Você tentou ligar um amplificador em uma guitarra que estava desligada. O problema não foi a tática, foi a ausência de valor antes da tática. A escassez não cria valor do nada. A escassez amplifica o valor que já existe. Se você é uma pessoa negativa, desinteressante, que não tem nada a agregar, que só reclama da vida, fazer falta não vai te tornar desejável. Vai te tornar um alívio. Você é a pedra no pote. A escassez é o microfone. Mas você precisa ser a voz. Se você não tem nada a dizer, o microfone alto só vai expor o seu silêncio. O conselho dos gurus está incompleto. Eles dizem, aprenda a fazer falta. A ciência diz, isso é só o passo 2. O passo 1 é, seja alguém de quem valha a pena sentir falta. Seja o biscoito. O verdadeiro autodesenvolvimento não é sobre aprender truques para parecer valioso. É sobre ser valioso. Construa a sua escassez genuína. Tenha uma vida tão cheia, com propósito, com hobbies, com metas, que sua atenção se torne, naturalmente, um recurso valioso. Seja tão focado em seus próprios objetivos que você não tenha tempo para joguinhos de disponibilidade. Se você quer mais ferramentas de filosofia e psicologia prática para construir essa versão valiosa, para ser o biscoito e não a pedra, pense em se inscrever no canal. Nós dissecamos essas ideias toda semana. No final, a psicologia da escassez prova uma verdade irônica. A maneira mais eficaz de fazer falta para alguém é aprender a não precisar que ninguém sinta a sua falta. É parar de tentar ser o pote B e focar em ser o melhor biscoito do mercado. Porque quando você é, de fato, valioso, a escassez cuida de si mesma. E comente aqui embaixo, qual outro conselho de guru você quer que a ciência destrua? Ou confirme,